Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Click Talks, o podcast que traz as melhores dicas e insights sobre ortodontia com alinhadores, né? E não só ortodontia, hoje nós estamos trazendo aqui um assunto que acompanha a ortodontia, que é o assunto financeiro, finanças na ortodontia. Eu sou o Guilherme Bern, ortodontista e CEO da Click Aligner, e hoje estamos aqui para discutir um assunto muito importante, finanças e gestão na clínica ortodôntica com alinhadores. E para nos ajudar a entender mais sobre esse tema tão importante, convidamos um especialista no assunto, que é o Douglas Vladimir, e ele é o CFO da Click Aligner. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E a gente vai falar, como eu falei anteriormente, um pouco mais sobre finanças de uma maneira mais leve e descontraída. Então, gente, antes de prosseguir, Douglas, deixa eu apresentar um pouquinho quem é o Douglas. Afinal, o Douglas é um expert, vou falar um pouquinho da tua trajetória, pode explicar um pouquinho com mais detalhes para a gente. Mas o Douglas, ele é formado em administração de empresas. Como é que eu conheci o Douglas? Conheci o Douglas numa consultoria na minha clínica odontológica. O Douglas ele tem mais de 10 anos de experiência em consultorias em clínicas médicas, odontológicas e empresas. E eu conheci ele dando uma consultoria na nossa clínica, Bern Odontologia, que é uma clínica familiar aqui no Novo Hamburgo. E de lá, desde então, a gente ajeitou muitas finanças da nossa clínica. E o Douglas vem fazendo isso com várias outras clínicas. Ele tinha até um produto, né? Você tinha um podcast sobre esse assunto. E então, depois de 5 anos na Click Aligner, e a gente também ajudou no lançamento da Click, né? Agora estou lembrando, o Douglas também foi o nosso consultor para auxiliar na precificação inicial da Click Aligner, para auxiliar organizar nossos custos fixos, custos variáveis, para entender quanto que a gente poderia ter de margem na venda dos alinhadores. Afinal, a empresa tinha que ser lucrativa para poder crescer e chegar onde nós estamos hoje. E o Douglas fez um papel fundamental nisso. E foi um papel tão bom, funcionou tanto, gente, na minha clínica e na Click, que hoje o Douglas ele é o contratado aqui da Click Aligner, ele é o nosso CFO. E afinal, Douglas, o que é um CFO? Para as pessoas entenderem. Vamos acabar com o primeiro mito já da noite, que seria a sigla, né? Então, o CFO nada mais é do que o diretor financeiro. O meu trabalho aqui é dar suporte tanto para o Guilherme quanto para a Maristela na questão de dados. Então, eu faço toda a análise de dados, pego todos os dados de entrada, receitas, despesas da empresa, analiso, compreendo isso e trago de uma maneira mais simplificada a informação. Com essa maneira mais simplificada que eu apresento para eles, a gente usa isso para tomar a decisão. Então, basicamente, eu ajusto preços de margens, trago para eles quais os lucros de cada um determinado produto, aonde a gente pode trabalhar em uma determinada promoção. Trabalhamos em conjunto com todos os setores para compreender da melhor forma como a gente vai entregar um produto melhor na ponta, a um preço qualificado para o nosso cliente, com boas margens também para a empresa crescer ainda mais. Para vocês entenderem o que o Douglas faz, gente, porque nós somos ortodontistas, somos dentistas. O Douglas, ele calcula o preço da etiqueta do papel que vai na caixinha e no pacotinho, e o tempo que o funcionário demora para carregar aquela caixinha até a porta, e esse tempo tem um custo. E aí ele calcula tudo isso, e nós temos planilhas extremamente complexas para isso, que eu não sei nem mexer, é mais que o Douglas. Ele traz o resultado desse cálculo para a gente ter aí detalhadamente qual é o custo da produção dessa caneta, por exemplo. Né? Exatamente. Então, e no nosso consultório é a mesma coisa. Ele calcula o custo hora de cada funcionário, de cadeira parada, cadeira ociosa, da energia, de tudo que a gente despende para fazer aquela, para entender qual é o preço de uma consulta. E aí, às vezes, nossa, eu como dentista, Douglas, eu sei que a gente muitas vezes acaba trabalhando no prejuízo, tá? Eu vejo muitos colegas fazendo porque não calculam os custos da sua clínica, não calculam o custo hora, não calculam o que não faz, porque nós não somos treinados para isso, a gente é treinado para atender bem. E principalmente, teu foco maior está em cima sempre do quê? Teu foco é maior em cima do atendimento. Então, você não vai ter tempo para parar e fazer isso. Então, uma das coisas que a gente também vai pincelar um pouco hoje aqui seria como vocês podem fazer isso de uma maneira mais simplificada, né? Qual o tipo de ferramenta que tu pode usar para trabalhar com isso também. Eu estava pensando assim, o Douglas seria bom trazer uma planilha para a gente poder calcular o nosso custo da clínica, mas ele trouxe hoje uma ferramenta, né, que é um website. Nós vamos só acessar um website, todo mundo pode fazer junto com a gente aqui, e a gente vai botar alguns números fictícios e a gente consegue calcular o custo da hora, mais ou menos isso. Exatamente. Mas é uma ferramenta bem simplificada. Depois a gente pode entrar mais aprofundado e detalhar na ponta do lápis o que custa a nossa hora clínica. É isso? Na verdade, a gente vai calcular o preço do serviço, né? Como a gente vai vender o produto na ponta. Mas sim, é importante que essa ferramenta aqui hoje, que através de um parceiro que a gente desenvolveu em parceria, toda essa plataforma, nós vamos poder disponibilizar N ferramentas, seja essa ferramenta que a gente vai apresentar hoje, ou ferramentas como tu mesmo sugeriu. Cálculo de custo hora na clínica, quanto custa a tua clínica ficar parada, qual é o custo fixo da tua empresa. Então,
Não vou entrar muito no mérito ainda, senão eu já estou entregando todo o ouro no início do podcast. Não, gente, a gente vai tentar fazer um podcast bem sucinto, em torno de 40 minutos aí no final vocês podem fazer perguntas. Quem quiser já fazer perguntas, pode botar no chat que enquanto o Douglas estiver explicando alguma coisa mais técnica, eu vou ler as perguntas. Mas, gente, assim, ó, Douglas, falando então de precificação, eu acabei de falar assim, o que que é um... Vou até botar a câmera mais longe. O que que é um fator importante, assim, que eu vejo um erro comum nas clínicas? A gente atende, vamos supor que minha consulta é R$ 200, né? E minha consulta é R$ 200. Agora, eu passei um paciente, estou fazendo uma consulta de R$ 200 e daqui a pouco acaba já fazendo uma restauraçãozinha. E acaba fazendo uma coisinha. E aí faz uma coisa a mais e às vezes o dentista pensa, estava na melhor da minha hora e não cobra por aquilo, que não calculou o custo que custou aquele material ali. E é bem comum, que a gente é treinado para ser bom para o nosso paciente, ético, correto. E eu vejo muita gente, às vezes, vendendo, no caso dos alinhadores, até aconteceu comigo, gente, assim, ó, já vendi casos de alinhador que eu fiquei no prejuízo, principalmente lá no início, fiquei no prejuízo mesmo, porque eu calculei que ia ser, falei para o paciente, o teu tratamento é X e o tratamento custou Y, porque ultrapassou o tempo que eu estimava, eu não combinei com o paciente que ele teria que pagar algo a mais se não usasse os alinhadores corretamente, eu não peguei, talvez, um plano que me entregasse todas as placas que eu precisava, e eu tinha um erro muito comum, Douglas, no lado nosso ortodontistas, é o seguinte: a gente faz um planejamento virtual. O planejamento virtual tem uma precisão, eu vejo até fabricante falando isso, precisão de 75%, né? E aí, chega lá, Na prática, acha que vai ficar nota 7, 75% nota 7, ou seja, fiz um planejamento lindo e acho que então com 20 alinhadores vai ficar, se não ficar igual, vai ficar quase igual. E às vezes o paciente não usa. Eu errei na técnica, o paciente não deixou fazer IPR, eu não planejei direito aquele caso, e ele fica nota 2, ficou horrível, o paciente não usou, e eu preciso de um refinamento. E esse refinamento, se não estava incluso no meu plano, vai custar caro. E se eu não negociei isso com o paciente antes de iniciar o tratamento, eu sei, gente, que pode ser básico para muitos de vocês, mas eu cometi esse erro, e a gente acaba ficando no prejuízo, porque eu vendi uns tratamentos, vamos supor, vamos botar um número fictício, R$ 10.000, sei lá, menos, 5.000, porque eu achei que ia ser rapidinho, e eu gastei 2.000 com alinhadores, tá? E eu preciso de um refinamento. E o refinamento vai me custar mais 1.000. Se custou mais 1.000, eu já tive 3.000 de custos, bom, é na tua hora. e eu gastei 5. Sim, Eu já estou no prejuízo. sim. Porque eu acho que eu estou tendo um lucro de 2.000. O Douglas já sabe que eu estou no prejuízo. Tá? Exatamente. Eu acho que com esses dois, eu gastei 3 e cobrei 5. Tive 2 de lucro. É isso que a gente pensa. Tive lucro, Douglas. Não teve? Por Mas que assim, não? começa pelo seguinte ponto. Vamos começar a analisar o estudo de caso, o Guilherme trouxe aqui para a Eu gente. só fiz uma ideia. Exatamente. A gente entra no... Então vamos trabalhar assim. Primeiramente, essa margem que sobrou de R$ 2.000. Quantos atendimentos, Guilherme, você faria nesse caso aqui com esse paciente? Vamos supor que foi 10 consultas. Ok, 10 consultas. Então vamos pegar os R$ 2.000 que sobraram, vamos dividir então por 10 consultas. Seria R$ 200 por atendimento. Tá bom. Só que desses R$ 200, Tá bom. exatamente, você está avaliando só a sua hora. Uhum. Mas e o custo da clínica? Custo do funcionário lá para atender, o custo de energia elétrica, todas as Imposto. despesas fixas, o imposto que vai ser tributado sobre isso, a taxa da maquininha de cartão, tudo Aí, isso tu vai colocar junto. aí quando vê, a gente teve lucro de R$ 20 cada consulta. Se você empatou, está ótimo. Agora, se você perdeu, é prejuízo, porque daí tu multiplica esse cenário aqui agora vezes 10. Multiplica ele vezes 20, 30 atendimentos. Se você não tiver precisão na hora de calcular o seu preço de venda, seja do seu serviço. Não, fica calma, a gente vai chegar lá como a gente melhora isso. Mas o principal ponto é avaliar, primeiramente, quais são os teus custos. Antes de você sair atendendo qualquer paciente, qual o custo de manter a tua clínica aberta hoje? É isso que vem na minha próxima pergunta, ia ser exatamente sobre isso. Assim, ó, a precificação dos tratamentos com alinhadores invisíveis é crucial para o sucesso da clínica. Então, Perfeito. tá? Então, tu já está entrando nesse assunto da minha próxima pergunta. A pergunta seria assim: Douglas, poderia nos explicar quais são os fatores que têm que ser considerados, então, para determinar o preço? Sim. Era isso que tu ia falar? Sim, exatamente isso aí. Tá. Já tem a sinergia aqui do bate-papo. E que funciona, então? A primeira coisa que você tem que avaliar é exatamente quanto custa para a tua clínica estar aberta. Se você não atender nenhum paciente no mês, quanto custa? Como é que você faz isso? Avaliando todas as despesas fixas que são inerentes ao teu negócio. Exemplo, energia elétrica, condomínio, aluguel. Mas eu tenho uma sala própria. Ok, você pagou para aquela sala. Você fez um investimento de estrutura. Tem que fazer uma depreciação ao longo do tempo. Então, tem que somar todos esses custos, certo? E dividir isso pelo teu faturamento. Por exemplo, soma de energia elétrica, condomínio, água, funcionários, impostos fixos mensais,
a gente tem que, obviamente, chegar no total. Vamos supor que o nosso montante, nossa clínica aqui hoje seja de 20 mil reais. Qual o faturamento da clínica? Vamos supor o nosso exemplo aqui. É de 40 mil. Bom, uma clínica que opera com faturamento de 40 mil e tem 20 mil reais de despesas fixas, ela tem 50% de custo fixo. Isso é um custo fixo elevadíssimo. Ou seja, precisa trabalhar no mês para alcançar 20 mil reais de faturamento, que não quer dizer que isso seja receita, certo? Que esses 20 mil reais que pode ter faturado não devem ter entrado por completo dentro do próprio mês, para poder cobrir o custo fixo. Quando você atingir isso aqui, nós chegamos então no ponto de equilíbrio da clínica. Esse é o primeiros dois fatores que a gente trouxe aqui agora. Para quem não entende esses termos técnicos, que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando as receitas se igualam às despesas. Exatamente. E para a gente ter lucro, as receitas têm que ser maior que as despesas. Parece básico, mas o ponto de equilíbrio ele é atingido quando ele ultrapassa o custo fixo. Exatamente, porque a gente tem também dois fatores aqui. Fator primeiro, faturamento. Faturamento é tudo que você vendeu durante o mês de serviço. Exemplo. Vamos fazer uma simulação. Vamos fazer como exemplo, tá? Eu faturei 20 mil reais. Tá. Esses 20 mil reais, 5 mil reais foi em dinheiro. A clínica, eu faturei 20 mil reais. Exatamente. Tá no papel aqui. 5 mil reais foi em dinheiro. 5 mil em dinheiro. 5 mil reais foi Pix e 10 mil reais foi cartão. Ok. Quanto de fato eu recebi dentro que é bem normal hoje em dia, né? Porque dinheiro hoje em dia é muito pouco. Exatamente. Paga a maior parte, pagam no cartão. Então, assim, eu recebi de fato dentro do mês os 5 mil reais em dinheiro, os 5 mil reais em Pix e em cartão depende. Porque se eu vendi no débito, eu recebo em 2, 3 dias. Se eu vendi no crédito, eu vou receber em D, 28, 30 dias. A não ser que você faça antecipação de cartão. Tem um outro custo, mas não vamos entrar nesse ponto aqui ainda agora. Isso se chama fluxo de caixa, não é? Exatamente. A gente faz a avaliação. Por quê? Por mais que eu tenha faturado 20 mil, de fato, o que entrou na minha clínica, vamos supor que fosse dos cartões ali em 10 mil reais, 5 mil no débito e 5 mil no crédito. Eu recebi de fato 15. Só que na cabeça, como assim eu faturei 20 e só recebi 15? Não, tu tem que fazer análise, então, do fluxo de caixa, como o Guilherme mencionou. Que nada mais é do que avaliar o que eu vendi e o que de fato eu recebi dentro do mês. Ah, mas Douglas, eu vou ter acúmulo de receitas dos meses anteriores que eu também vendi no cartão. Perfeito. Aonde você controla isso? É um dos outros fatores chaves também para isso. Seja numa planilha Excel, seja num sistema, seja num aplicativo financeiro, o importante é que você faça um controle. Nem que seja num caderno, mas que você faça. Porque se você não fizer, não tiver essa noção, que é o básico que a gente está falando aqui ainda, tu não consegue nem chegar perto da precificação ainda. Douglas, eu vou falar assim, eu fiz especialização, fiz mestrado, estudei pra caramba, só que eu tive dificuldade de entender o que era um fluxo de caixa, tu acredita? Sim. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas nós dentistas estamos acostumados a ver assim, esse mês eu vendi 50 mil. Sim. Só que eu vou receber 30. Como? E o meu custo foi 30. Como isso? Exato. Então, porque a gente parcela. É claro que depois que a gente começa a cuidar da administração da empresa, da clínica, a gente entende isso. Mas acho que o fluxo de caixa é tão ou mais importante do que o faturamento. Exato. Né? O fluxo de caixa, se tu comparar ele assim, é mais ou menos como o teu cartão de crédito. Você tem uma data de início e uma data de fim, certo? Da tua fatura. Então, basicamente é isso. Tudo que você comprar durante aquele período, ou vender durante aquele período, tu vai pagar posteriormente. Ou seja, se eu comprei meu cartão de crédito dia 1º ao dia 28, eu vou pagar quando fechar a fatura no próximo mês. O faturamento é a mesma lógica. Tudo que você vender de 1º a 28, você vai receber parte antecipada e parte que vai pagar no mês posterior. Então, nada mais é. Eu sempre aconselho aos clientes trabalhar pelo regime de caixa. O que seria regime de caixa? É, de fato, tudo que entrou. Por mais que tenha um número de faturamento, como o Guilherme mencionou aqui, 50 mil reais, o importante para ti que tem que avaliar é quanto entrou de dinheiro no mês. Por quê? A tua margem de lucro líquido no final, que seria o que sobrou de fato de dinheiro, é sobre o que entrou. Então, às vezes as pessoas ficam com a ilusão. Óbvio, eu posso trabalhar focado em faturamento, ter meta de faturamento, perfeito. Mas é sempre importante ter uma meta de receita. Mas o faturamento não contabiliza, por exemplo, uma inadimplência. Não. Então, ele vai considerar que tu recebeu aquele dinheiro. Você acha que vai ganhar 80 mil, mas na verdade o paciente pagou só até metade, abandonou o tratamento e ganhou 40. Por exemplo, assim, vamos supor que tu tenha emitido a nota para ele de um tratamento de 10 mil reais e parcelou para ele uma entrada de 5 mil e mais 2 parcelas de 2.500 reais. Tu receber só a entrada e tá considerando dentro do mês que tu faturou aqueles 10 mil. Mas como receita, tu tá projetando que no mês seguinte, no próximo, vai receber mais 2.500, 2.500. Agora, se ele faltar a consulta, se ele abandonar o tratamento, você considerou isso no faturamento, mas não entregou de fato a receita. Perfeito. Então, Perfeito. a análise é justamente essa, é ter foco principalmente no que entra no seu caixa.
para ter uma margem de lucro. Exatamente, para poder calcular melhor a margem de lucro. Para poder calcular melhor a margem. Então, assim, na pergunta anterior, quais são os fatores que a gente tem que considerar, então, para determinar o preço? Receita, custo fixo, calcular a tua margem de liquidez final com base nesses dois fatores. O faturamento ele é importante só para a estimativa de quanto você tem de receita. É a margem que tu espera receber. Exatamente, porque é o seguinte, a margem que tu vai esperar receber não condiz, como tu bem mesmo colocaste. Se tu pegar simplesmente o número do faturamento, pode estar faturando R$100 mil no mês, mas se a inadimplência for de 30%, tu não pode calcular com base nele. Eu tenho que calcular pelo número real. O número real é receita, certo? Peguei a minha receita, calculei, estimei quanto é meu custo fixo, aí quando eu for aplicar o meu cálculo de formação de preço que a gente fala mais à frente ali, eu posso considerar mais um fator, que é a inadimplência. Então, tá, entendi, perfeito. Então, assim, gente, para nós calcular um preço de venda num produto, não é só pegar assim, esse produto me custou R$1.000, eu vou vender por 3 mil. Tu pode até precificar, sim, mas depois que tu fizer esse exercício de markup, que é o que todo mundo trabalha hoje, pegar um valor lá, eu paguei R$1.000 de custo e multiplicar vezes 2,5, por exemplo, vou vender R$2.500, eu tenho que depreciar esse número para entender quanto vai me sobrar de margem real desse item. Mas mais à frente eu vou falar sobre isso. E isso a ferramenta mostra. Vai auxiliar como faz isso. Perfeito. Cara, muito, muito legal. Deixa eu até ver qual que era a próxima pergunta, que eu até fiquei pensando já na minha prática, como é que eu ia aplicar isso, tá? Mas então vamos lá. A gente falou um pouquinho da teoria, gente. Eu sei que a gente poderia ficar só a noite inteira falando sobre esses anos de teoria, de precificação, markup, margem de lucro e tal, mas... Eu tenho uma pergunta ali, Guilherme, que é importante mencionar aqui sobre margem de lucro, né? Sim, ela perguntou aí a margem de lucro, né? Que é muito importante tão importante quanto o fluxo de caixa, é calcular a margem de lucro. E principalmente, sim, a questão da margem de lucro, até eu dar um pouquinho mais nesse assunto aqui, é justamente assim, a gente olha para a margem bruta, mas não deprecia. Então, é importante que a Cláudia que trouxe para nós um insight sobre a margem de lucro, né, que vai para os ares essa margem, ela some simplesmente se você não calcular, porque você está achando que está com uma margem atrativa num determinado produto, mas chega no final do mês e não sobra. Então, aonde foi parar todo aquele movimento, todo aquele faturamento que entrou na minha clínica, né? Então, só esse ponto para ressaltar aqui o comentário da Cláudia. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas para ti, e uma eu vou comentar minha experiência pessoal, assim. A primeira é quanto aos métodos de cobrança, né? Como a gente poderia cobrar dos pacientes? Quais são as opções viáveis para as clínicas oferecerem tratamentos com alinhadores invisíveis? Porque hoje em dia tem gente que cobra... É isso aí, quanto o método, qual método de cobrança cobrar e como cobrar. Então, assim, porque como? Uma coisa é o método, vou cobrar no cartão, vou cobrar no boleto, vou cobrar no Pix, vou cobrar na ferramenta de pagamento por link, e outra é como é que eu vou cobrar esse tratamento? Eu cobro esse tratamento por... Daí acho que eu vou falar sobre isso. Acho que tu fala sobre o método de cobrança e eu vou falar sobre o método... A realidade hoje não está clínica. Exato. Assim, método de cobrança a gente tem os mais variados no mercado, né? O importante, de fato, né, para qualquer empresa é receber. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Exemplo, se você vai vender no boleto, você tem que fazer uma pequena análise. Bom, mas eu vou vender no boleto para o meu cliente e eu corro o risco de não receber. Sim, assim como se você vender uma mensalidade, que é um modelo muito tradicional de trabalho hoje na área da saúde, principalmente na parte de odontologia, o paciente, se ele não vier, aquela receita você praticamente perde no mês. Então, é uma insistência muito grande de cobrança. Então, as melhores formas para receber, hoje, existem no mercado as tradicionais, que seria cartão de crédito, o próprio boleto que eu mencionei aqui, mas a gente tem formas inteligentes hoje, como Pix parcelado. É uma forma que você pode parcelar com o cliente no Pix, todo mês vai ser debitado aquele valor da conta dele. Mas também tem risco de inadimplência. Tem, desde que não tenha saldo na conta, mas entende que a partir do momento que a gente faz um comprometimento, assim, mesmo que seja num formato de método de pagamento diferenciado, existe um comprometimento. A partir do momento que eu entreguei um boleto na mão do meu cliente, ele entende que eu sou mais organizado e que dessa forma ele vai ter respaldo quando aquilo ali também. Agora, se, por exemplo, eu deixar, não, a cada atendimento você vem aqui e paga a consulta. Não tem uma garantia, né? A situação é assim, você vai vender um curso, fazer um curso gratuito. Eu vou ter X pessoas. Eu vou fazer um curso pago, eu vou ter... As pessoas que comprometeram e pagaram para aquele ingresso, vão ir num show, vão estar presentes. Então, é a mesma forma, essa sinergia com o teu paciente, né? Quanto ao método de cobrança, eu na minha clínica, por exemplo, pessoal, a gente aceita lá cartão, Pix, transferência cada vez se usa menos, né? Mas aceita transferência, cheque, aceita o cheque, né? Tem gente que usa cheque, eu acho o maior saco.
usar cheque. E é um dos grandes riscos Tem da risco. agência hoje. É que na ortodontia, talvez o risco não seja tão grande quanto outros procedimentos. Eu acho que, assim, a ortodontia, talvez no final, tem inadimplente? Tem. Mas é menos, o índice é baixo, na minha opinião, porque ele vai ter que vir todo mês, senão não vai ter resultado. Sim, Né? sim. Porque a gente nunca entrega para ele, ó, toma aqui teu saneador e vai para casa, aí o risco aumentaria. Mas eu aceito várias formas de pagamento. Mas eu vejo colegas dizendo assim, eu não aceito cartão, porque cartão tem a taxa muito alta e cartão também eu tenho que declarar, eu gosto de quando o paciente paga no dinheiro que eu posso, sei lá, não vou dar nota fiscal, vou sonegar isso aí. Sim. Então o dentista tem muito disso ainda, tem gente que sonega bastante, eu vejo que isso está diminuindo cada vez mais, até por causa desses métodos de pagamento digital, todo mundo quer pagar no cartão, no Pix, no boleto. E diminui também o risco, né, sobre a operação. Diminui o risco sobre a operação, que a gente não leva em conta, mas hoje em dia tem muitos métodos, então o que que tem para dizer sobre isso? Assim? Tem alguma coisa que boleto, Pix, enfim? Hoje eu indico sempre os meus clientes trabalhar dessa forma. Quanto mais tu conseguir garantir, né, a questão de recebimento, a previsibilidade. Por exemplo, aqui a gente falou um pouquinho sobre fluxo de caixa, né, que é tudo que vai entrar aqui na nossa empresa durante o período do mês. Mas e o próximo mês? E os próximos 3 meses? Como é que eu vou fazer uma previsão de caixa? Então, assim, se eu tenho uma estimativa hoje, posso fazer com que o cliente pague a mensalidade? Posso. Mas eu tenho a garantia que eu vou receber isso? Não. Eu posso trabalhar com cartão de crédito, posso trabalhar com Pix parcelado, com outros métodos de pagamento que me dão garantia de recebimento? Posso. Então, com essa garantia, eu posso ter certeza que eu vou receber? Sim. Então, eu trabalharia hoje muito focado em cima disso. Como tu pode fazer? Exemplo, uma dica já para a questão de fluxo de caixa. Trabalho com cartão de crédito e eu não quero antecipar, mas eu necessito antecipar em algum momento por problemas de fluxo de caixa na minha clínica. O que eu faço? Eu estimo qual o custo para antecipação desse cartão de crédito e pego isso e embuto dentro do meu preço. Vai ficar mais caro o meu preço? Vai ficar fora de mercado? Isso é uma avaliação que você precisa ser feita. Mas, em contrapartida, é uma solução para que você receba esse valor de imediato e garanta, né, uma melhor gestão de fluxo de caixa. Só que só vai poder fazer isso a partir do momento que você tiver essa noção. Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência para falar para vocês como é que eu trabalho, tá? Na questão de negociação com o paciente, tá? Normalmente eu faço preço fechado de tratamento. Ó, o teu tratamento vai custar X mil reais. Porém, se a gente passar assim, seu tratamento vai custar, sei lá, vou chutar um número aqui, tá, galera? Custa 20 mil reais. Assusta o paciente. Ele se assusta e fica muito caro para muita gente e ele foge. 20 mil reais por 2 anos. Então, o que eu faço? Talvez eu cobro uma entrada que vai cobrir meus custos com a clique dos alinhadores e o restante dos meus honorários eu parcelo em parcelas mensais. Sim. Só que na minha clínica, talvez não seja uma falha minha, a gente faz assim. O paciente paga quando vem. Sim. Tá? Ele paga quando vem. E como as consultas são a cada 45 dias, ou às vezes até a cada 2 meses, o paciente deixa de pagar todo mês. Sim. Que era uma coisa para ser mensal, ele fala assim, ou ele faltou, e ele diz assim, mas mês passado eu nem vim, eu não quero pagar. Não, mas é uma parcela. Mas eu não vim, dele atrasa, dele pedala. Isso acontece com frequência. Sim. Isso é uma coisa que acontece com frequência. E aí eu estou mudando agora o modelo e disse assim, não é mensalidade, não é consulta, é parcela do teu tratamento. Sim. O seu tratamento são 30 parcelas, por exemplo, e mesmo que termine antes, continuam pagando as parcelas. Aí a parcela fica menor, mais reduzida, né? E eu vou ter, às vezes, um lucro maior lá no final. Porque quando eu termino o tratamento, ele ainda vai vir para revisar uma contenção, para fazer uma limpeza, ele vai ter que continuar pagando. E esse controle pós-tratamento, é melhor você usar uma ferramenta tipo boleto, parcelar no cartão, porque se ele some, ele não paga mais, porque ele paga quando vem. Entendeu? Da mesma forma que a gente fala assim que é a previsibilidade para a clínica, o que ela vai receber, para o teu paciente também. Quanto vai custar esse tratamento? Se você fizer um planejamento, uma apresentação adequada do produto para ele, seja o tratamento ou seja um produto que você vai fornecer para ele, e estimar isso da forma correta, ele vai ter essa previsão também. Vou fazer um tratamento de 12 meses e ele vai me custar X mil reais. Bom, a parcela que vai ser gerada disso aqui está dentro do meu orçamento financeiro pessoal? Está. Ok, esse paciente dificilmente ele vai abandonar o tratamento. Agora, como a gente pode fazer isso de outras maneiras? Um dos pontos que a gente vai trazer aqui também hoje, no nosso bate-papo, é justamente uma maneira de viabilizar isso, através de um parcelamento garantido para a clínica e um fator competitivo para o cliente, onde ele vai poder buscar um tratamento junto às clínicas, né? De forma mais acessível. Então, vou dando um pequeno spoiler aqui do que a gente vê na sequência, mas encaixa muito bem nesse ponto de método que o Guilherme estava mencionando também. Então, a forma de trazer uma garantia de recebimento para a clínica e uma garantia de um preço acessível dentro do orçamento daquela família, daquela pessoa que está buscando aquele serviço. Né? Tá, mas o que acontece? Eu vou falar um pouco da minha experiência. O que aconteceu comigo? Eu trabalhava com software de gestão na minha clínica
Só que ele é um software com muitas limitações. Ele parou no tempo, assim, ele parou de ser atualizado e recentemente eu mudei para um outro. Eu sei que a Claudinha que daqui também mudou. E quando a gente muda para um software de gestão, as pessoas podem fazer gestão financeira, como tu disse. Pode ser no papel, gente, desde que faça. Sim. A Douglas falou assim para mim, Douglas, a gente tem que usar algum aplicativo, aplicativo de celular, planilha, ou um software de gestão odontológico. Existem também aqueles softwares de gestão financeira, tipo Conta Azul, um ERP ou Tiny, né? Tiny ERP, já emite nota fiscal, é ótimo. Mas se a gente usar uma ferramenta já desenvolvida para odontologia, é muito melhor, porque já foi feito para isso. E as ferramentas mais modernas, talvez muitos nem usem aqui, já tem diversos métodos de pagamento embutidos nessa ferramenta. Então, para mim, eu como uma luva, assim, porque agora eu não emitia boleto, porque a minha ferramenta de emitir boleto era pelo banco, daí tem que estar no banco, vai fazer 12. Quanto vai cobrar? 10 mil, 10 boletos de 1.000. Daí o banco gera esses boletos. Eu tenho que ficar entrando no site do banco para controlar se esse paciente pagou ou não pagou. Agora é uma ferramenta de gestão, ela já emite o boleto diretamente ali. Sim. E se o paciente deixou de pagar aquele boleto, que ele vem a cada 2 meses, vai ficar um alerta. Esse cara está inadimplente e está com o boleto em atraso. E o sistema automaticamente já manda uma mensagem para esse cara avisando se o boleto está em atraso. Perfeito. Tá? Mas aí tem outra questão. Aí eu vou fazer o gancho aqui na próxima etapa, assim, que vem a questão de financiamento. Sim. Né? Acho que era isso que tu queria dar. Sim, Porque nós, dentistas, eu vou dar um tratamento muito caro, e se a gente eu vou pedalar, eu vou estar absorvendo esse risco. Por exemplo, é 20 mil reais o tratamento. Eu vou cobrar uma entrada e vou financiar, ou vou financiar tudo. Se eu financiar tudo, pegar 20 mil reais em 20 parcelas de 1.000, eu estou absorvendo o risco do paciente não me pagar e eu vou ter um custo na compra dos alinhadores. E a Clique vai me parcelar em, sei lá, 4 vezes. Perfeito. Só que é isso que está mudando hoje, gente. A Clique, em vez de parcelar em 4 vezes, tem um parceiro que vai ajudar nos... Vou deixar tu falar, tá? Mas nós vamos parcelar em muito mais vezes, que facilita esse fluxo. Até trazendo aqui também. Eu não sei se não ficou confuso o que eu falei. Não, a gente vai detalhar um pouco mais aqui agora, mas estava respondendo aqui no chat, ó. Deixa eu ver aqui. Vou falar aqui. Trabalho com valores fechados quando o pagamento é no cartão e acrescento todas as taxas do tratamento. Negócio e negocio as parcelas, pelo menos o custo eu passo no cartão. O restante eu negocio em formas flexíveis. É justamente isso, aqui mesmo assim, ó. Como você faz isso hoje? Foi a cloud? Mas é importante só mencionar aqui, ó. Deixa eu comentar assim. Tá. Ela vai escrever aqui no chat para nós e depois a gente volta nesse ponto O novamente. que eu faço? Pessoal, eu cobro uma entrada, vamos supor, de 4 mil reais, ou 6 mil reais. O paciente vai pagar isso em 3 vezes no cartão. Perfeito, tá? E o demais, os outros, vamos supor que foi 6 mil reais no tratamento de 20, sobrou ainda 14 mil. Você paga. Esses 14 mil ele vai pagando ao longo das consultas que ele vem. Aí tem consulta que o cara vem e paga no dinheiro, tem consulta que ele vem e paga no cartão, outra vez ele vem dar um cheque. Mas dentro desses 14 meses aqui, qual que é a certeza que vai ser em 14? É isso que eu quero fugir. É isso que eu acho que todos nós devemos evitar e fugir e não ficar nessa incerteza se o cara vai vir, não vai vir na consulta, dele não pagou, dele foi viajar, daí atrasa o pagamento e o nosso fluxo de caixa fica assim, ó, desce que nem a bolsa, que nem o Bovespa, né? O principal problema é justamente assim, ó, por exemplo, uma coisa estava prevista para 14 meses, você vai receber em 28. E o cara atrasa, e aí tu atrasa o tratamento. Ou então ele vem no mês para te pagar, ele te dá um cheque para 30 dias para próximo consultando dia novamente. Eu acho que quando a gente pega um canal único, ó, eu tenho um parceiro que me dá boleto, vai ser tudo no boleto, cara, facilita demais. Eu não trabalho assim ainda, mas pretendo cada vez mais usar, seja um financiamento, como a gente vai mostrar agora, ou seja dentro das ferramentas que na minha clínica eu tenho de, ó, paga tudo no cartão e parcela em um monte de vezes aí e segue o baile, porque dá previsibilidade desse tratamento. Exato. Então, assim, uma das questões que a gente vai trazer aqui, acho que posso puxar? Pode puxar. Então, assim, antes, eu sei, gente, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas a ideia era fazer um bate-papo de 40 minutos e depois, no final, a gente abre para a ferramenta e abre para perguntas e bate-papo no final. Tá? Mas, assim, antes da gente encerrar o episódio, nós temos uma novidade, então, para compartilhar com vocês, que recentemente a Clique fechou uma parceria, né? E essa parceria tem uma ferramenta inovadora, com uma parceria que se chama PagDental, né? Que ela é focada no financiamento para tratamentos odontológicos, não só de alinhadores, mas sim odontológicos. A PagDental, então, é uma plataforma que oferece facilidade de pagamento para os pacientes, que permitem eles parcelar os tratamentos em até 36 vezes, né? Isso torna mais acessível o tratamento para o paciente e para o profissional, isso já traz uma previsibilidade de caixa. Perfeito. Né? Então, acho que é uma plataforma... Por que a gente escolheu isso? Porque é amador, nossos clientes poderem oferecer tratamentos ortodônticos com alinhadores, que são tratamentos ainda caros, são produtos de alta qualidade e são caros, financiando isso por
por um longo período e facilitando acesso a uma gama maior de pacientes. Então, a PagDental entrou como uma parceira perfeita. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho a plataforma para vocês, mas eu fiz uma breve introdução, né? Mas acho que o Douglas podia explicar melhor como é que funciona a PagDental. O que que é a PagDental? A PagDental nada mais é do que uma plataforma, como o Guilherme mencionaste, para trazer financiamento para o consumidor final. O que a gente entendeu dentro da operação, assim, quando a gente foi buscar esse parceiro? A maior dor de todas as clínicas hoje é justamente essa questão de fluxo de caixa, certo? Aprender como fazer isso e tudo mais. Mas, principalmente, como eu vou ter um lastro financeiro, um braço financeiro para financiar o meu cliente na ponta e tirar o risco da minha clínica. Porque eu também não quero controlar isso. Eu, dentista, não quero fazer financiamento. Eu não vou ficar ligando para o banco para fazer... Então, a gente buscou um parceiro que fosse atender essa necessidade de mercado, que é justamente fazer o quê? Ele fazer o relacionamento junto à clínica, ao dentista, buscar os dados através do nosso parceiro aqui, que vai fazer toda essa análise financeira, que vai conseguir trabalhar de uma forma mais adequada, né? E fazer o entendimento. Por exemplo, eu vou receber os dados lá junto à PagDental e ele vai me indicar, olha, para esse consumidor, no caso aqui, o Guilherme Berni, tem lá um cliente que é o Douglas, a gente fez uma análise e disponibilizamos aqui agora, junto do planejamento, que vai ser disponibilizado para o Guilherme Berni, também a informação que ele pode fazer para esse paciente em até 36 vezes o tratamento que ele vai precificar lá na ponta. Só que nós vamos auxiliar os doutores a essa precificação. Então, vocês não vão simplesmente hoje ter uma solução de financiamento na ponta. Não. A gente vai auxiliar, através da PagDental, vocês, a calcular o preço, a ter uma margem adequada, a receber esse valor de forma garantida. Eliminar essa dor que eu mencionei anteriormente, que é, eu faturo, então, 50 mil reais no mês e recebo 30, porque grande parte é parcelado. Às vezes eu faturo 50 e recebo 15 no mês. O restante está parcelado à frente, seja no cartão, seja em boleto ou em mensalidades. Então, a gente vai trazer uma nova maneira de trabalhar, de forma que vocês eliminem por completo o risco da clínica, tenham a garantia do recebimento do valor do tratamento e que o paciente também tenha uma flexibilidade maior para pagamento. Porque daqui a pouco a clínica não pode oferecer um parcelamento em 36 meses de tratamento. A tua clínica hoje, Guilherme, poderia oferecer isso? Não. De forma direta? Eu acredito que a grande maioria das clínicas não poderia fazer. Agora, imagina que diferencial no mercado tu vai ter hoje. Poder oferecer tratamentos, seja com alinhadores, ou seja qualquer tratamento na tua clínica no futuro, uma modalidade dessa forma, em até 36 vezes, e que ele não precisa ter uma entrada. Isso diminui, imagino eu, a questão de flexibilidade e conversão de pacientes em um número absurdo, né? Eu acho que, no meu caso, no meu dia a dia, eu estou dizendo para mim, eu cobro uma entrada alta, né? Que vai me cobrir o custo, sei lá, vou ter um custo de 6 mil reais inicial, eu tenho que passar isso para o paciente. Então, no mínimo, eu tenho que cobrar 6 mil reais inicial. Isso é uma barreira, tá? Porque os 36 vezes, se o tratamento é longo, vai ser minhas mensalidades, vai ser minhas consultas ao longo de 36 vezes. Aí eu dissolvo. O problema que eu vejo é quase que maior nos tratamentos curtos do que no tratamento longo. Por exemplo, o paciente quer um tratamento de 12 meses, só que ele quer pagar em 36 vezes. Isso eu não posso fazer. Sim. Então, assim, eu vou ter um custo de 12 meses, sei lá, 4 mil reais de entrada, que já é uma barreira, e vou ter que parcelar o resto em 11 vezes restantes. Então, ele tá 4 de entrada e mais 11 parcelas de... Você vai entregar o tratamento antes e depois vai ficar recebendo. 500, que é uma barreira. Então, se eu puder pegar essa entrada e diluir, o tratamento todo vai ser 10 mil, eu puder diluir isso em... Quanto é que seria? Vamos fazer uma simulação. 10 mil. Tem um simulador depois para testar, né? Não, o simulador não. Mas vamos lá, tem 10... Cobrar 10 mil reais no paciente que vai ser um tratamento de um ano. Só para... Gente, tudo números fictícios aqui. Eu sei que tem gente que em um ano cobra 30 mil reais de tratamento. Tem gente que em um ano cobra 5 mil. Então, o Brasil é um país muito amplo, né? Geograficamente, em diversos níveis sociais, culturais, etc. E níveis de custo. Não, mas vamos pegar um número fictício. Vou tratar um ano, vai custar 10 mil reais. Perfeito. Meu custo é 3 mil. Então, vamos trabalhar na ideia da parcela do cliente. Tá. Pedir 4 mil reais de entrada e vai ser 7 mil parcelado em 10 vezes, em 11 vezes. 7 mil em 11 vezes fica quanto a parcela? 7 mil em 11 vezes, 636 reais. Então, eu vou ter que cobrar uma mensalidade de 600 reais. Talvez para muitos de vocês seja uma realidade. O paciente, ok, 600 reais paga, o meu paciente paga, isso, tá. Mas eu sei que a realidade brasileira não é essa e 600 reais aí não é possível para o paciente. Ele não tem 600 para pagar por mês. E eu também não posso dizer assim, não, eu faço 30 vezes, sendo que o cara em 12 meses terminou o tratamento dele e eu não quero ficar enrolando esse paciente para demorar mais o tratamento. Então, o financiamento está perfeito nesses casos. Agora, sim, agora vamos estimar aqui, se tu fosse fazer esse mesmo tratamento, oferecendo a 4 mil reais, então, de entrada e o saldo restante em 11 vezes de 636 reais.
é uma forma de vender. Agora, se chegar ao seu paciente... E funciona para muitos pacientes, funciona muito bem. Perfeito. Agora, se apresentasse hoje para esse paciente, aquele paciente que não fecha, aquele paciente que tem dificuldade, né, que não consegue alcançar esse investimento, principalmente essa barreira de entrada, que seria a entrada, né? Imagina tu oferecer para ele agora, então, direto, 36 vezes de R$ 375. É vendável? É muito mais vendável. Para a realidade do brasileiro, é mais vendável. Porque, queira ou não, isso seja em qualquer segmento. A maioria das pessoas não faz o cálculo entre a parcela à vista ou o parcelado, o desconto que vai ter. Você pode oferecer também. Eu tenho essa opção. Quer fazer à vista? Eu posso fazer R$ 10.000. Ou, se você quiser parcelado, eu posso fazer em até 36 vezes R$ 375. Dessa forma, tu facilita a venda. A tomada de decisão é dele. Então, assim, o principal ponto que a gente traz aqui é evita a discussão. Mas a parcela até fica dentro do meu estimativa de investimento, mas o que fica fora para mim hoje é a entrada, ou preciso postergar um pouco a entrada. Aí tem que fazer N situações. Assim não, a gente faz de duas formas. Primeiro, o paciente com uma parcela de R$ 375, muito provável, vai fechar esse tratamento. E a clínica, recebendo a garantia que ela vai receber esse valor, é melhor ainda. Então, assim, eu garanto que o tratamento vai ser concluído, né, através do nosso parceiro. Eu garanto que você vai receber esse valor, daí a gente vai escolher as modalidades que eles vão oferecer, seja o pagamento de imediato do tratamento, ou seja, o pagamento progressivo desse tratamento, conforme a evolução dele. Mas o importante é que você vai receber esse valor de forma garantida. Como é que fica na prática isso? Para vocês entenderem, tá? Eu tô tentando trazer para a minha realidade, porque a minha realidade talvez seja muito diferente da de vocês, tá? Mas vamos supor que na minha clínica eu tenho um índice de fechamento de casos assim, de 70% a 80%. Então, Exato. todos os casos que eu mando para a Clique, inclusive a Clique tem esse índice alto de fechamento. A Clique recebe, vamos supor, a cada 100 tratamentos que a gente recebe aqui, 90 fecham. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Estamos o brasileiro que já manda para a Clique já está com um alto índice de fechamento, tá? Então, quando os casos já vêm para a Clique, o paciente já está realmente interessado em fazer esse tratamento. Mas na minha clínica, vamos supor que eu tenho 70% de fechamento. Os outros 30% ficam titubeiam por causa do custo, né? Então, talvez eu possa continuar trabalhando com o meu modelo de negócio, que é 5 mil de entrada e parcelas ao longo do tratamento. E o paciente que fica reticente, eu posso, olha, além dessa forma aqui, que vai pagar ao longo do teu tratamento, que é de 12 meses, nós temos uma parceria que a gente pode financiar o tratamento em 30 vezes, e aí tu não precisa dar essa entrada, porque essa entrada é garantida para mim, não é? Sim. Isso eu acho que eles não entenderam. O que a PagDental faz, pessoal? A PagDental, tu é o cara que sabe mais que eu, mas a PagDental, ela vai pegar, ela vai financiar com o paciente, não comigo, dentista. Exatamente. Né? Eu, dentista, vou receber a minha entrada. O relacionamento vai ser de tratamento entre dentista e paciente, mas o relacionamento financeiro vai ser entre PagDental e o consumidor final. Então, o paciente vai receber os boletos da PagDental, ele vai negociar com a PagDental. Eu, dentista, já vou receber meu dinheiro antecipado. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando de 4 mil de entrada e mais 12 parcelas de 600 mil. Perfeito. Eu vou receber todo esse valor de... Daí a modalidade que você vai escolher dentro do PagDental, né? Seja antecipado esse valor 100% dentro do primeiro mês, ou com a progressão do tratamento. A escolha é de vocês, porque sim... Mas daí a PagDental deposita na minha conta? Deposita direto na conta. Não se envolve nada quanto relacionamento mais financeiro entre cliente, né, o paciente de vocês, e a clínica. A clínica vai prestar o serviço, vai atender aquele paciente da forma que ela já trabalha atualmente, né? Porém, a garantia de tratamento é feita via PagDental. Então, eu vou receber... A Clique vai receber o valor o paciente fechou com a PagDental. A Clique vai receber o valor. A Clique integral. Exatamente, vai receber a o Clique valor. vai receber o valor e vai produzir os alinhadores. Exatamente. Na minha clínica, eu vou receber o valor referente à minha parte. Exatamente. Então, vamos por aqui. E o paciente vai pagando isso gradativamente. Exatamente. Vamos trazer um caso prático assim, ó. Vamos supor que o tratamento seja de R$ 10.000, o custo com alinhadores seja de 3 mil. Então, o garantidor, que seria a PagDental, paga a Clique para o dentista. E o valor, né, restante que sobrar esse tratamento é pago ao dentista nas modalidades que ele escolher, né? Obviamente, tem um custo de transação que a gente está negociando taxas ainda com isso para ficar mais atrativo ainda possível para as clínicas, né? Mas vocês teriam a garantia do recebimento. Então, se esse tratamento vai durar 1, 2, 3 anos, fica a critério de vocês, vão determinar com o paciente. Obviamente, tudo que a gente fala sobre garantias, sobre entrega de fato dos valores para vocês, essa modalidade dessa plataforma vai permitir que vocês consigam trabalhar de uma forma sem ter risco nenhum na operação de vocês. Então, o principal ponto que a gente trouxe esse parceiro para dentro do core da Clique é justamente isso. Eles vão trazer uma solução diferente para o mercado e, principalmente, vai auxiliar vocês
quanto à gestão financeira. Não é só uma plataforma que vai trazer financiamento, ele vai ajudar vocês também a melhorar a gestão financeira de vocês, a orientar vocês, isso tudo de forma gratuita, porque o foco deles é justamente isso, fazer com que as clínicas cresçam e, principalmente, que as pessoas tenham acesso ao sorriso mais bonito, de forma mais acessível. Então, assim, o meu tá garantido. O Sim. risco, O risco da operação o risco da operação pago está dentro. aqui dentro. A não ser que, se o meu paciente abandonou o tratamento, no meio do tratamento, ele parou de pagar pague dentro, mas eu já recebi meu valor, eu continuo pagando, tratando esse paciente? Não, aí é uma questão de parceria que a gente vai fazer. Porque, vamos supor, o cliente inadimplente, a orientação que a gente recebe desse parceiro é justamente isso, Eu né? vou receber um alerta da pague dentro que eu já recebi meus 10 mil, vamos supor. O Exato, tratamento já está pago para mim, já está exato, pago para a cliente. Mas exato. o cliente parou de pagar a pague dentro. Ele Se eu quiser vai, continuar tratando, a PagDendo vai fazer todas as cobranças, vai entrar em contato com ele, vai fazer toda a gestão e cobrança financeira com o cliente, mas em algum determinado momento ela pode entrar em contato com a Clique vai fazer contato, dar um conhecer ao ortodontista, solicitando que relembre o paciente, retome a questão dos pagamentos para seguir o tratamento e tudo mais. Mas sim, pode em algum momento acarretar em uma suspensão do tratamento ali devido a não pagamento, né? Porque mas por que que eles não vão conseguir interferir? Eu já estou com todos os alinhadores, eu posso continuar. se já foi concluído o tratamento, não tem que ser feito. A gente fala em casos que sejam mais longos, assim, para 36 meses de Vai tratamento. bloquear, o cara está inadimplente e a Clique não vai produzir o refinamento, por exemplo. Exatamente. Em Entendi. casos mais longos, assim. Então, para vocês entenderem assim, ó, eu recebi todos meus honorários estão pagos. A Clique Online está paga. Estou tratando o paciente. Ele pegou lá um Unlimited Plus de 3 anos de tratamento. Então, estou tratando esse paciente. Deixa eu só abrir a galera aqui. E no meio desse tratamento, após 8 meses, ele parou de pagar as parcelas lá para pagar dentro. Mas eu já estou com meu dinheiro garantido. Então, eu posso continuar tratando ele. Só que quando chegar no momento de eu solicitar um refinamento para esse paciente, Não vai conseguir. talvez ele vai estar bloqueado lá no sistema da Clique, porque a Clique não vai ter recebido o referente ao refinamento. Porque para vocês entenderem, para isso ficar viável e a taxa não ficar alta, a negociação da Clique, talvez com a PagDental, não, ou seja, não vai receber aquele valor direto. Não. Vai ter os refinamentos, você paga Aproveitar. depois. Exatamente. O importante, assim, é garantir que o profissional receba a parte dele, né? Vocês vão cobrar isso de imediato, uma única vez. Porém, a Clique, dependendo do plano que for optado na negociação, vai ter recebido isso em partes, vai estar recebendo. A gente também entra como um garantidor dentro do processo que, em caso de não recebimento por parte desse parceiro, nós vamos ter que atuar junto aos nossos ortodontistas, orientando, né? Trabalhando na questão de cultura, porque se a gente simplesmente não tomasse nenhuma atitude quanto a isso, uma hora ia acabar o lastro financeiro desse nosso parceiro. Então, a gente quer que isso perpetue, né? Então, esse é o foco de criar um ecossistema saudável financeiramente para todas as empresas que participam, né? Seja a Clique, seja as clínicas, né? E principalmente esse parceiro que tá vindo junto conosco. Gente, para quem chegou andando, assim, a gente falou um pouquinho sobre gestão, tá? E isso me lembrou um pouquinho, esse modelo que a gente está falando agora de financiamento, eu nunca fiz, tá? No meu consultório, eu acho que muitos de vocês nem fizeram, porque não é a rotina para nós dentistas fazermos isso aqui no Brasil. Porém, me lembrou o podcast que a gente teve ano passado com o Leonardo Queires, que ele é dentista, ele é formado no Brasil, e hoje tem uma clínica nos Estados Unidos. E ele fez um podcast, um Clique Talk aqui conosco, sobre o modelo americano de trabalhar. E isso me chamou a atenção, porque lá eles financiam tudo. Sim. Ele financia tudo, porque daí ele antecipa o fluxo de caixa dele. E, cara, é uma loucura. Para mim, naquele momento, não fazia sentido. Assim, nossa, os caras financiam tudo. Porque eles facilitam o paciente, ele antecipa o fluxo de caixa dele, ele já está com o dele garantido e vai tocando, sabe? Então, é um modelo muito diferente de trabalhar do que eu, Guilherme, estou acostumado. Talvez vocês já façam isso, financiem com algum banco, alguma operadora, mas o Léo ele tem um curso disso que brasileiros vão para os Estados Unidos lá para aprender com ele esse modelo de negócios. É isso que eles fazem. Eles alavancam a clínica, financiando e acessam um público que talvez não tivesse condições de fazer um click aligner, entendeu? Então, acho que é muito bacana isso. E justamente a proposta desse parceiro, além de todas as questões de apoio financeiro, como eu mencionei anteriormente, também é trazer para vocês esse aspecto de gestão para dentro da clínica de vocês, auxiliando vocês. Então, vocês não vão ter um consultor dentro da PagDentro que vai atender vocês com foco em venda. O foco ali vai ser orientar, explicar qual é a melhor maneira de a gente poder fazer isso, que vai gerar uma rentabilidade para a clínica. Então, esse trabalho em parceria junto com a Clique justamente se iniciou, foi uma busca, esse é um dos trabalhos também do CFO da empresa, que é buscar alternativas para fomentar para os nossos clientes, mas que agreguem valor. Então, isso é um legado que a Clique traz, que é apoiar o cliente na ponta, apoiar o nosso Clique Doctor, para que ele possa crescer, se desenvolver, e, obviamente, a Clique vai crescer também com isso.
Então, como eu mencionei anteriormente, é um ecossistema que a gente está criando financeiro para possibilitar que todos vocês consigam evoluir como empresários, evoluir como empreendedores e, principalmente, o cliente na ponta tenha facilidade da compra, né? Você, perfeito. Então, assim, eu posso continuar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho, só que eu tenho mais uma carta na manga para fechar agora aqueles 30% que eu não fechei, eu posso ligar para eles, olha, fulano, nós temos um novo parceiro, Perfeito? que é uma empresa que pode financiar o teu tratamento, ele vai ficar mais mastigadinho, vai caber no teu orçamento e a gente consegue dar um pontapé inicial agora para o teu tratamento É, com um start mais baixo. é aquela análise, assim, de cada 10 tratamentos hoje você fechava 4, a gente espera que com a Pague Dentro você pode fechar 6, 7, 8, cada vez mais tu acabar com as objeções de fechamento, né? Seja por impossibilidade financeira, seja por impossibilidade de orçamento para uma parcela mais alta, seja impossibilidade de uma parcela de entrada, então, E isso a gente está falando aqui só de alinhadores, né? sim, Sem falar que a PagDentro é uma plataforma que pode financiar, sei lá, um protocolo de implantes, um tratamento de lentes de contato, um tratamento de harmonização facial, qualquer tipo de tratamento odontológico, é para isso que foi feita essa plataforma. Esse exato. parceiro trabalha com isso. Falando nisso, Douglas, falando a gente falou de precificação, né? No site, eu queria destacar que no site pagdentro.com.br eles disponibilizam uma ferramenta, eu até anotei aqui, tá? Para não me esquecer, né? Que é uma calculadora de orçamentos, que permite que os profissionais tenham uma referência precisa na hora de precificar seus atendimentos. Então, a gente acredita, né, que essa parceria com a PagDentro será uma solução diferenciada no mercado, proporcionando benefícios tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área odontológica, né? Então, isso foi uma das demandas, inclusive, que eu tive com ele, né, que o Guilherme vai mencionar um pouquinho agora. Nos primeiros bate-papos, a gente pensou e desenvolvi junto com eles essa ferramenta, que eu já trabalho com os meus clientes hoje, e aqui para dentro da Clique também, como o Guilherme explicou, eu tenho lá os nossos controles, de desenvolver essa ferramenta, então, para que a gente pudesse apresentar hoje na aula. Acho que é interessante também agora a gente partir, eu tô Sim. atravessando aqui o Guilherme, Não, mas partir para a parte de cálculo, que né? eu acho que nós podíamos mostrar para eles um pouco de Sim, ferramenta. sim. Eu sei que muita gente vai assistir isso aqui depois no podcast, vai assistir no rádio, mas a gente vai Perfeito. falando que vai ficar bem legível, bem entendível como é que funciona no Vai ver site. só o corte aqui agora da ferramenta. É, alguém perguntou ali, vamos mostrar um pouquinho da ferramenta e depois a gente já entra, Sinito, com as perguntas, pode ser? Mas ele perguntou Mas é assim, importante, sim. tá, vamos lá, ele perguntou, parcelar o custo dos alinhadores junto ao paciente, com o CPF do paciente, também é uma opção? Sim, o foco será esse, tá? Então, vamos supor que o teu tratamento, como a gente estava trabalhando aqui o exemplo de R$ 10.000. Não, mas acho que ele quer parcelar só o custo da Clique. É possível. Porque hoje a Clique financia, sei lá, o tratamento top da Clique custa lá, R$ 5.900. Vamos supor que você queira trabalhar só o financiamento dos R$ 5.900 direto no CPF do cliente Isso. e que ele paga as mensalidades? Sim, Isso. é possível. Isso é maravilhoso também, porque assim, a barreira de entrada é esse custo. Então, vamos supor que eu cobro minhas mensalidades ortodônticas, sei lá, R$ 150, que é para ele fixo. Perfeito. Eu vou cobrar a mesma coisa para os alinhadores, porque o meu custo aumenta, mas se eu pegar um Limited Plus da Clique, que me dá 3 anos de solicitação de tratamento, ou seja, dá quase 3 anos e meio aí de tratamento, Uhum. e eu cobro eu parcelo essa entrada em 30 vezes, R$ 6.000, quanto fica? Vamos fazer o cálculo aqui. É isso que eu acho que vai ser o mais vendido, Douglas. Porque, assim, para nós ortodontistas, a melhor coisa é pegar pacotes maiores, porque a gente consegue refinar. No refinamento, pode refinar até uma recidiva. Se eu terminei em 12 meses, e depois de 2 anos ainda no terceiro ano, deu uma recidiva, eu posso solicitar novos alinhadores para a cliente. E isso está coberto. Se você fizer isso em 36 vezes, tá? Obviamente, gente, que isso aqui são tudo simulações que a gente está fazendo aqui na ferramenta que eles disponibilizaram para a gente, né? Uso interno ainda. Isso vai ter depois uma calculadora aberta ao público, onde vocês vão ter acesso, os consultores vão auxiliar vocês. Mas, em média, se pegasse hoje e vendesse nosso Limited Plus em 36 meses para esse paciente diretamente, como foi a pergunta do Senito, pagaria uma parcela, o consumidor final, de 223,05. Gente, para quem não entendeu, o Unlimited Plus foi lançado faz um mês, tá? Isso. O nosso tratamento mais caro da Clique custava R$ 4.948 e nem mudou o preço para esse ano, mantivemos a tabela, que dá 2 anos de tratamento ilimitado. Esse pacote tem um opcional, que você paga R$ 1.000 a mais e estende para mais um ano. É R$ 1.000 a mais, né? Isso é R$ 30 por alinhador. Então, a gente tem 3 anos de solicitação de alinhadores, ou seja, lá no 30º mês, eu solicitar mais 20 pares de alinhadores, eu tenho aí tratamento para 3 anos e 10 meses de tratamento. Então, assim, eu posso financiar esse tratamento mais caro. Não precisaria, o mais vendido daquele que é o One, o Progress One ali. Sim. Custa 3.800. Quanto é que fica isso em 30 vezes? Se a gente pegar aqui os 3.800 em 30 R$ 180. vezes,
E dividir 30 ou 36? 30, põe 30 30 vezes. vezes. Vamos trabalhar aqui então. Progress, né? R$ 171 por mês. R$ 171 por mês é um ano de alinhadores ilimitados. E aí eu tenho que pagar ainda os honorários do profissional, que o profissional pode Exatamente. cobrar como quiser. Porque daí a gente traz, na pergunta seguinte aqui, pensando já em modelo de negócio, eu poderia trabalhar com a tua modalidade de negócio de mensalidade, entretanto, além da mensalidade, ele vai ter o custo, então, dos alinhadores. Então, se é um modelo de negócio que enquadra para a tua clínica, a PagDental, através dos consultores, vai te orientar que dessa forma seria a melhor opção para você. Então, essa é a flexibilidade, esse é o ecossistema que eu estava mencionando anteriormente, que a gente vai trazer uma solução que vai se adaptar ao modelo de negócio da tua clínica. Se você entende que hoje fazer a cobrança nesse formato é o ideal, é o mais fácil de vender, perfeito. Assim como a gente falou antes, que os controles, né? Seja que você faça em planilha Excel, faça em sistema ou aplicativo, é a tua realidade, né? Então, acredito que a gente tenha respondido a tua pergunta, Senito. Já compartilhei aqui, Douglas, na tela, o que é essa plataforma. Eu acho que, gente, é um parceiro da Click, tá? É uma solução que eu acho super interessante, por isso que a gente está trazendo para vocês aqui. A gente está aberto aqui para discutir outras questões relacionadas à gestão da clínica, que é extremamente importante. Mas muito disso é permeado pelo financiamento, por como a gente cobra os tratamentos. Perfeito. E por isso que essa ferramenta é tão importante. E eu acho que é excelente a gente mostrar um pouquinho dela para vocês. Então, vamos mostrar um pouquinho para vocês. O site se chama www.pag, com PAG, dental, tipo PagSeguro, né? Exato. pagdental.com.br. E nesse site, que eu queria mostrar para vocês que eu achei bem legal, que eu fiquei fuçando aqui um pouco hoje, é que lá na direita, acho que eu estou compartilhando a tela com vocês, tem esse botãozinho aqui que são ferramentas. Quando a gente clica em ferramentas, tem uma calculadora de orçamento, que ela nos ajuda a precificar o nosso tratamento. É isso, Douglas? Quer explicar um pouquinho como é que funciona? Essa calculadora que eu mencionei anteriormente, então foi um dos pedidos que a gente fez para esse parceiro, para que a gente desenvolvesse então, uma forma intuitiva e prática, né, num primeiro momento, para esse evento do Talks, onde ele pudesse calcular, então, se eu for vender o nosso plano ClickAligner, assim como eu mencionei ele com o Senito, né, como eu faço para calcular, primeiramente, a quanto eu vou vender o meu tratamento com o ClickAligner, e, posteriormente, como eu faço para entender qual a minha margem final sobre esse tratamento. Então, aqui a gente vai trazer uma simulação com valores reais aqui, por exemplo, dos planos da Click. Tá? Bom, antes de encerrar, galera, acho que vamos fazer essa simulação. Sim, o principal ponto é esse. Depois a gente vai disponibilizar para vocês também esse link que vai ficar aberto. Os nossos consultores da Click também, da área comercial, cada vez que eles forem apresentar com vocês, seja na parte de boas-vindas, relacionamento, uma reunião com vocês, eles vão orientar vocês também à utilização dessa ferramenta, porque a gente entende que isso é muito importante. Utilizando ou não o serviço da PagDental, que vocês pelo menos compreendam as suas margens. Entendam que daqui a pouco uma parceria, seja com a PagDental, ou que você consiga ter uma noção melhor sobre a ferramenta e principalmente sobre as margens de vocês, é fundamental para o sucesso da clínica, certo? Então vamos trabalhar aqui inicialmente. Eu vou operar aqui um pouquinho junto com o Guilherme. Estava orientando o Guilherme, a gente vai fazer um preenchimento como se fosse deixa eu simular aqui como se fosse um caso para mim, então, tá? Perfeito. Vamos pegar assim, o valor do plano ClickAligner. Vamos botar aí o mais vendido. Um trabalho de Progress? Pode ser o Progress. É um ano de alinhadores ilimitados, né? Exatamente. O tratamento é de 1 ano e meio, tá? Então, quanto custa? R$3.800. Tá? 3.850. Tá, vou ter 3.800 aqui. Perfeito. Tá. Aí, por exemplo, Guilherme, durante esse tratamento que vai fazer, então, de 1 ano de alinhadores ilimitados, quanto tu vai gastar em materiais? Que seria um primeiro condicional aqui agora. Eu vou fazer um chute aqui, tá? São 1 ano, vamos supor que eu vou ter 12 consultas. Em cada consulta, em média, vamos... Guardanapo, luva. Opa. Deixa que eu faço aqui. Aqui, o operador do pequeno probleminha técnico. Entrou uma música. Gente, deixa eu retornar o compartilhamento aqui com vocês, que eu acho que tinha parado. Todos estão vendo aqui. A gente tem um pequeno problema técnico aqui agora. Deixa comigo aqui. Acho que estão nos ouvindo. Sim. Só vou compartilhar de novo a tela, que começou a passar até um vídeo, uma música, não sei. Deixa eu compartilhar de novo, meu desktop inteiro. E eu vou lá pro... Não sei se estão vendo isso. Acho que sim. Estou compartilhando. Vou compartilhar o chart aqui. Tá aqui. Vou botar o valor. 3.850 vai ser o meu custo com a ClickAligner, tá? E agora eu vou ter 12 consultas. Tá, em cada consulta, mais ou menos vamos calcular aqui então agora. Qual o teu custo de material para essas 12 consultas? Né? Eu vou usar resina, lixa, resina, broca para remoção, resina flow, né? Enfim, fotopolimerizador, mas material, assim, o material de descartáveis, muito guardanapo, papel. São 12 consultas. Vamos dizer, então, que eu vou gastar, sei lá,
R$ 50 de material por por consulta. consulta, vezes 12 meses. Então, a gente vai ter R$ 600. Exatamente. R$ 600 de material. Então, eu chutei para cima, tá, gente? Eu sei que isso aqui é um número fictício. Isso, a gente vai detalhar um E, pouco e mais. agora, informe markup desejado. É quanto que eu quero ganhar em cima disso? Eu vou botar regra de padeiro. Eu quero ganhar 3 vezes o valor do... Mas tu sabe o que é markup hoje? Não, explica para Vamos lá, então. Markup nada mais é do que o fator de multiplicação que a gente utiliza para a formação de preço. Existem N modalidades de formação de preço. Essa é uma delas, muito utilizada hoje, principalmente no comércio, tá? A gente vai utilizar esse formato, que é o mais simplificado hoje para vocês, para não ter muitos dados, mas posteriormente a gente vai trazer outras ferramentas também de formação de preço de venda. Então, nada mais é que um markup multiplicador de custos para se estimar um preço final de determinado produto ou serviço. Então, eu tenho meus custos de matéria-prima e fixos, mais o custo da minha clínica, junto aqui, né? Não, tu tem aqui, por Só enquanto, custo de só material. custo de plano e custo material. direto de Só material. material. Então, é o Exatamente. alinhador e mais tudo que eu vou gastar, resina, luva descartável, Isso. esfregador, etc. Isso a gente simplificou a forma de calcular o valor de venda desse plano. Ok, então tinha sido R$ 3.800 de alinhador e R$ 600 para todas as 12 consultas. Perfeito. E tô chutando para cima aqui, tá, gente? E aí, vou botar, então, uma regra de padeiro que eu quero ganhar 3 vezes o valor do custo. Então, Exatamente. é 6.000. Ele vai calcular para ti. Tá, vou botar em calcular. Então, já calculador. colocou 3 vezes o valor do custo. Calculou, então, que esse produto deveria ser vendido por R$ 13.350. Então, Exato. Agora a gente vai é um entender markup assim. bem alto, até bem agressivo para a maior parte dos brasileiros. Exato. Né? A primeira avaliação que tu pode fazer, assim, como tu mencionaste agora, para mercado, esse preço é um preço praticável? Eu acho que, pois é. Ficou Depende acima, muito de ficou cada abaixo? região. Aí tu vai poder avaliar. Não, o markup 3 está muito alto para mim. Pra mim- Ficar com markup 2,5 ali, por exemplo. Vamos botar para uma realidade um pouquinho menor. 2,5, Isso. calcula o valor, R$ 11.000. 11.125. Beleza. Ah, mas ainda assim ficou superior. Eu quero vender a R$ 10.000. Ok. Agora vem a segunda parte da ferramenta. É como tu valida se esses R$ 10.000 parar de em pé. Perfeito. Forma. Porque a gente começa a espremer o nosso valor e ele Exatamente. Exatamente. genial. Assim, primeiro tu olha, tá fora do preço de mercado? Perfeito. Agora vamos fazer um cálculo inverso. Quer entender? Se eu baixar meu preço, eu vou ter margem ainda? Então vamos avaliar. Preço de mercado, então vamos supor que seja de R$ 10.000. Tá? Não vai ser os 11.000 ali. Eu só queria saber se o pessoal está enxergando essa tela aqui, mas se não enxerga, acho que sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu defini que o markup dela seria 11.000, mas eu vou vender por R$ 10.000 esse tratamento, é isso? Exatamente. R$ 10.000. Aí vamos supor, qual é a tua margem de imposto que tu tem hoje lá na tua Vamos clínica? supor que seja, eu sou pessoa física, vai ser 27,5%, é isso? Perfeito. Aí tu paga comissão hoje? Não paga, Então é tá zero. zero. Ok. E o custo fixo? Agora voltamos lá no início da nossa conversa, que a gente explicou um pouquinho sobre o custo fixo, né? O que é esse custo fixo da tua clínica hoje? Então, tudo que você tem de despesa da empresa, independente de trabalhar ou não. Energia elétrica, aluguel, funcionários, CRO, secretária, seguro. tudo. Independente de tem que pagar, trabalhando ou não trabalhando. Vamos supor que a tua estimativa aqui hoje de custo gira em torno de quanto? R$ 20.000, R$ 10.000, exemplo. Vamos chutar, R$ 20.000 mensais. Perfeito. De pé o E negócio. qual é a tua receita total, média mensal? Vamos supor que meu custo fixo é 20.000 e a minha receita é 50.000. Perfeito. Então, dá para se avaliar hoje que tem 40% de custo fixo. O que é esse cálculo? É o total de custo fixo dividido pela tua receita bruta total. Certo? Close de cabeça? De cabeça. O cara é bom mesmo. Por isso que eu citei a da clínica. Tudo bem. Vamos lá. São 40% do meu custo fixo. Exatamente. Então, eu vou ter 40% de custo fixo. Exatamente. Então, Tá. assim, Ou agora... seja, 40% de tudo que eu ganhar é custo fixo. Porque Exatamente. minha média de lucro é 50 e a minha média de custo fixo mensal é 20. Perfeito. Tá, entendi. Agora, o que a gente vai avaliar aqui? Vamos calcular aqui agora qual seria o que sobraria desses R$ 10.000. Não quero, eu tô até com medo de calcular esse tipo. Tá bom. A galera vai começar a esse negócio não dá dinheiro, eu não vou comprar. Mas é isso que é importante. E daí, o problema, a gente vai avaliar posteriormente. Vamos lá. Vou calcular aqui, perfeito. Tá, quanto sobrou? Com este valor de venda, o lucro líquido é de R$ 3.250. Que ele fez o quê? Dos R$ 10.000, ele tirou 4.000 para pagar custo fixo, tirou 27,5 para pagar o teu imposto de renda, né? No caso, que seria pessoa física. E ainda tem mais os R$ 3.800. Mas aí que vem o ponto. Para de em pé, 3.250, tu tem que pagar isso aqui? Ah, tá. Daqui não tá indo o valor. Não. Nossa. Não é porque é justamente prejuízo. Exatamente, tem que fazer. Não. Com R$ 10.000, tu não consegue pagar o custo de lucro. Mas aí, então, é fundamental para poder calcular certo, saber qual é o meu custo fixo e o percentual do valor. Exato. Só que daí tu tem que fazer a avaliação seguinte. O preço de mercado, eu posso cobrar mais? Não posso. Aonde eu preciso entender do meu pra galera entender, R$ 10.000, gente, não tá ruim, tá? O preço. Tá ruim o preço, tá legal. O que eu fiz uma simulação aqui, custo fixo é de 40%. Eu acho que isso
Não é uma verdade. Acho que um custo fixo, o que deveria ser normal numa clínica empresa- saudável? Uma clínica saudável ela não pode ser superior a 30%, por exemplo. Entendi. Então, vamos supor que seja 20% do meu custo fixo. Eu vou recalcular isso aqui. Agora, o meu lucro líquido deu de R$ 5.250. Porém, tu tem que descontar ainda teu custo que tu teria que para essa operação. E principalmente, tem um detalhe aqui, tá? Uhum. Aqui nós estamos calculando com um valor de 27,5%, que é o teu imposto de renda. Então tem que fazer a avaliação. Eu, como profissional hoje, prefiro pagar um custo como profissional liberal e pagar imposto de renda sobre esse valor, retido na fonte, ou prefiro ter um CNPJ e vou ter uma carga tributária inferior. É uma avaliação que você tem que fazer junto ao teu contador. Mas aí que tá, um cara que ganha R$ 50.000 mensais, daqui a pouco já não é bom ser CNPJ. Daí já não sou expert no assunto, inclusive nós vamos ter um podcast novo, vai ser um novo bate-papo que nós vamos bater com uma empresa de contabilidade especializada nesse assunto. Mas eu não sei qual que é a margem ideal para mudar da pessoa física para PJ. Isso muda de acordo com cada região do Brasil. Tá? Mas vamos supor que eu seja PJ, e eu sou PJ, eu, Guilherme, sou PJ, é 12%. Tá? Então, vamos fazer agora de novo. 10 mil valor de venda, 12% de imposto, 0% de comissão e o custo fixo da minha clínica é 20. Vou calcular. Agora ficou bom. Agora eu estou com uma margem líquida aqui de 6.800. Sendo que de 6.800 precisa pagar ainda 3.850. Então, tu vai ter aqui ainda uma sobra de R$ 2.950. Uhum. Então, assim, tu teve uma margem de lucro de praticamente 2.950. 29,5%. Tá bom. Nós divide 2.900 por 12 consultas. Por 12 consultas, isso aí ficaria menos de R$ 300, uns 270, R$ 250 mais ou menos por consulta. Tá barato. Tá barato ainda. Então, e esse é um plano Progress, né? Não Progress. Só que o principal é o seguinte, aqui nós estamos trabalhando com alguns números, alguns cálculos, mas o principal que você tem que olhar é o seguinte, entenderam que avaliou o mercado para entender o valor de venda do produto. O preço de mercado é esse, eu não consigo cobrar superior a isso. Aonde tu consegue ganhar dinheiro? Olhando para dentro da tua empresa. Bom, o custo de imposto está elevado porque eu estou adequado, enquadrado da forma fiscal errada. O meu custo fixo está elevado porque daqui a pouco eu tenho uma operação muito grande, eu tenho uma estrutura muito grande, eu tenho salas que ficam paradas e que me geram esse custo. Tem gente que está trabalhando de graça, me assusta isso. Exatamente. Oi, Hernani, tudo bem? Então, Verdade. assim, esse é um ponto muito importante de ser olhado. Não somente eu preciso cobrar mais. Às vezes as empresas entendem, ou os profissionais, eu preciso cobrar mais. Só quanto mais te cobra, mais o teu custo está sendo elevado e você não percebe isso. Então, o importante é justamente isso. Fazer uma avaliação, olhar para dentro. Então, a gente quis trazer, junto do nosso parceiro, uma ferramenta o mais simples possível, que vocês possam trabalhar com ela, compreender ela, e não só ela. Todas as demais ferramentas que a gente vai trazer junto aqui também na plataforma é justamente para facilitar a visão de vocês. É uma pequena reflexão. Você pode parar e em 5 minutos você faz uma reflexão sobre o seu negócio. O que acontece, Douglas? Que nem o Hernani comentou aqui, tem gente que trabalha de graça, né? Sim. E trabalha mesmo, por incentivo de empresas, tá? Sim. Tem empresas que nós podemos estar aqui incentivando para vender mais alinhador e barato. Porque para clique, quanto mais vender, melhor. Mas, por outro lado, a gente quer que seja um negócio rentável para vocês. A gente quer que vocês tenham um lucro. Eu tenho lucro com alinhador na minha clínica, como nunca tive. Tá muito bom, tá? Eu faço muito alinhador, trabalho só com alinhador e tenho lucro, tá? Então, isso a gente tem que calcular, tem que ter um assessor que nem o Douglas, conversar com o contador, né? Para a gente entender quanto cobrar e não sair vendendo de acordo com que nem aquele chiclete que tu vem em mercearia, valor sugerido de venda. Sim. Comprou por R$ 1, vende por R$ 1,50. Não é isso, nós não somos uma mercearia para vender o valor sugerido, nós somos profissionais de excelência. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente quer que vocês tenham lucro, que tenham clínicas saudáveis, que vendam mais. Né? E para vender mais, financiamento com parceiro, se for o caso de um público que não tem condições de pagar alto ticket. Eu tenho um público excelente, eu consigo cobrar bem e não preciso financiar na maior parte dos meus pacientes. Estou tendo uma clientela de excelência. Agora, a realidade nem sempre é essa. Tenho pacientes meus que às vezes fogem porque não buscariam uma possibilidade de ter uma parcelinha menor no orçamento. Mas Douglas, só para vocês entenderem aqui, ó, vamos fazer uma simulação diferente, tá? Se eu pegar um valor aqui de 2 anos, vou piorar o quadro, tá? A gente simulou um de um ano, tá? Só para ver bem rapidinho aqui, ó. Custa R$ 5.000 os alinhadores, tá? Vou ter aí 2 anos de alinhador. Eu vou ter arredondei, tá? O custo vai ser 600 meses, tá? E o markup 2,5. Então, o valor de venda deveria ser pelo menos R$ 14.000, tá? Mas, olha como fica diferente, tá? Então, eu vou vender isso, tá? 1 ano, 10 mil, eu posso vender para 2 anos, sei lá, R$ 18.000 de tratamento. 18 mil, tá? O imposto é 12, comissão 0 e o meu custo fixo 20, tá?
Olha como fica diferente o cenário quando o tratamento fica mais longo, porque quando o tratamento fica mais longo, fica melhor para nós ortodontistas. Sim. Eu tenho uma margem melhor para finalizar, melhor esse meu caso. Eu tenho uma margem maior, mais range de tempo para financiar eu mesmo minhas parcelas para esse paciente. Perfeito. Então, e o meu lucro é maior, porque olha só, agora eu calculei. Eu só mudei, gente, aumentou em R$ 2.000 o valor dos alinhadores, porém, eu aumentei em R$ 8.000 ali o valor de venda, porque eu estou dando o dobro de tratamento, dobro de tempo. E então, agora meu lucro líquido, mantendo o mesmo markup, ficou R$ 12.000. Agora imagina que... Agora a conta para muito mais de pé Sim. do que eu pegar um pacotinho pequenininho e querer financiar, entendeu? E principalmente, tu vai financiar esse teu paciente em 36 meses. Isso que é o bom. Porque daí, Então, assim, me dá segurança como dentista, porque eu não quero ter que ficar fazendo refinamento, daí quando não tem mais, agora você não tem mais direito a fazer refinamento, que já aconteceu comigo, foi um tratamento de 1 ano e passou, né? Então, eu tenho mais segurança na minha clínica por poder ter 3 anos de aparelho. Isso que é o melhor. Vamos fechar isso aqui? Vamos lá. Agora a gente quer abrir para perguntas, né? Eu acho que eu vou encerrar a parte oficial aqui, gente, do podcast, e aí depois a gente abre para perguntas e a gente deixa ao vivo só para o áudio sem as perguntas depois, né? Então, Perfeito. Então, assim, com essa novidade daqui do PagDental, encerramos então mais um episódio do Quick Talks e agradecemos a todos por nos acompanharem, por estarem aqui, né, conosco até essa hora. Então, não deixem de visitar o site do nosso parceiro pagdental.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre essa opção, né, para quem tem interesse nisso, e também para dar uma brincadinha ali na calculadora de orçamentos, que às vezes cai a ficha e a gente entende, puxa, estou cobrando barato, ou puxa, estou cobrando muito caro, né, e a gente se adequar ao mercado. Também é legal, liga para um colega que tem mais experiência, liga para o Hernani, liga para um cara que tem experiência, podem ligar para mim, quanto que cobra, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para entender o valor de mercado, como tu falaste. Pode trocar né? uma ideia com os nossos consultores da Clique também aqui para entender um pouco mais sobre isso. Todos vão receber treinamento para orientar vocês também quanto a isso. Então, pessoal, até a próxima. Para quem fica aqui para as perguntas, fiquem para as perguntas, mas até a próxima para encerrar aqui, para quem vai ficar online depois. Continue investindo sempre na gestão das suas clínicas, gestão financeira, no crescimento das suas clínicas odontológicas. Invistam, sei lá, hoje em dia tem tecnologias maravilhosas. Nós temos um parceiro de scanner 3D também que agrega muito ao tratamento, permite que a gente aumente o nosso markup, que está agregando valor à sua clínica, ao seu atendimento, né? Então, Douglas, muito obrigado, excelentes dicas. É fundamental ter essa visão clara de finanças na clínica para garantir, então, a saúde do negócio. Então, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Perfeito, agradecer a oportunidade aqui. A gente vai sempre buscar cada vez mais tecnologias, cada vez mais inovação, principalmente gestão para vocês, para auxiliar. E é um prazer cada vez mais estar junto da Clique e trabalhar junto aqui no Talks. Então, a gente vai trabalhando sempre para evoluir cada vez mais.